eu vou voltar pro meu sertão. Olá! A nossa aula de hoje será sobre textos literários. Você sabia que o texto literário pode aparecer de diversas formas diferentes? Uma letra de música, um poema, uma crônica, um conto, um romance. E que essas formas apresentam características, apresentam estruturas diferentes, bem como seus objetivos estéticos. Isso significa dizer que os textos literários se propõem a estimular emoções variadas em seus leitores. Um texto literário pode nos fazer rir, pode nos fazer chorar, pode nos fazer sentir indignação, medo, raiva. Por acaso você lembra de algum texto literário, de algum conto, de algum romance que, ao realizar a leitura, você sentiu alguma dessas emoções que eu acabei de citar? Os textos literários são criados a partir da imaginação do autor. Por isso, são chamados de textos subjetivos. Os textos literários possuem a função de entreter o leitor. Por ser um texto artístico, não tem compromisso com a objetividade e com a transparência das ideias. Além disso, os textos literários possuem um caráter estético e não somente linguístico, cuja interpretação e significação varia de acordo com a subjetividade dos leitores. É comum o uso de figuras de linguagens, assim como, em alguns casos, o descompromisso ou o descumprimento das regras gramaticais. Claro que com uma intenção. Os textos literários possuem elementos narrativos e poéticos específicos dos textos artísticos. Não há um compromisso com a verdade, já que uma das suas principais características é exatamente a ficção. O escritor dos textos literários precisa ter o domínio do uso das figuras de linguagem, precisa ter a facilidade de criar metáforas significativas e precisa frequentemente utilizar a linguagem conotativa, ou seja, aquela linguagem que permite diversas interpretações. Isso significa que um bom escritor de literatura precisa ter o domínio, precisa ter a competência de utilizar bem os recursos estilísticos que são responsáveis por suscitar as emoções no leitor. Vamos pensar um pouquinho? O que você prefere ler? Poemas, crônicas, romance, conto? Já pensou sobre isso? Já refletiu sobre isso? Quais emoções são despertadas em você quando você lê esses textos? Pense em um texto que você leu e ao chegar no finalzinho, foi sentindo um certo aperto no coração, uma certa tristeza, porque você não queria terminar aquela leitura, você não queria se despedir dos personagens. Pensou? Existe algum texto que aconteceu isso com você? É possível, neste momento, você mencionar um autor de sua preferência? Essas questões são importantes. Refletir sobre ela é uma forma de amadurecer a sua intelectualidade. Para experimentar a efetividade do seu processo de aprendizagem, vamos materializar a nossa aula por meio de uma leitura de um texto literário. Agora, eu convido você a escolher qualquer gênero literário, um poema, uma crônica, um conto, um romance, e neste momento colocar em prática as aprendizagens dessa aula. Faça a leitura desse seu texto, refletindo sobre as emoções que irão surgindo em você. Um abraço, boa leitura e bons estudos.